Bom, acho que estamos aí já ao vivo. Para nossos irmãos chegarem. Dá uma olhadinha, filha, no celular da mamãe, se tá. Opa, chegou! Chegando aí os amados. E aí, aquele momento da chegada no portão, não é? A gente está lá na frente do templo, aí chega a irmã Maria, da Paz, Patrícia, o Gerson, a Solange também está aqui. Paz de Jesus, meus queridos irmãos, que a paz do Senhor Jesus esteja sobre a vida, inundando vocês. Que a bênção do Senhor esteja repleta e o coração de vocês estejam repletos da alegria do Senhor. Felipe, então é aquele momento da chegada aí, o Fernando, o Felipe, a Lúcia do Gerson, o Gerson da Lúcia, a irmã Maria Nenzinha, a irmã Maria da Paz já passou, né? É isso aí, boa noite, Fernando, paz a todos os queridos irmãos que estão aí chegando na nossa live. Nosso encontro é sempre a mesma fala, né? A Isaura tá aí, Deus abençoe Isaura, Tereza, Jorge, e todas as pessoas que aí estiverem. Ontem a gente teve aqui o Pereira, ficamos muito felizes com a presença dele. Então o nosso encontro, ele é virtual, não é? Mas ele não deixa de ser real, não deixa de ser verdadeiro. O nosso coração, a nossa presença física, estamos longe um do outro, mas o coração, nós estamos muito próximos. Daniel Olinto, ô Daniel, tô sentindo sua falta, hein? A não ser que eu não te percebi aí. Mas vamos vir aqui e vamos bater um papo essa semana aí, pra gente bater um papo. Deus abençoe a vida de cada um de vocês aí. Vamos estar aqui aguardando mais irmãos chegarem e logo que esses amados chegarem, nós vamos aqui. Roseni, paz de Jesus, Roseni. Hoje nós temos uma surpresa para a igreja e de repente eu gostaria, se possível, lesse pelo menos uns 3 versículos de um salmo aí, né? É para você que eu estou falando, hein? É, pequenininha, Salmo 103, do versículo 1 ao 6, se possível for. Nós vamos estar meditando hoje no Salmo de número 141, né? E Deus nos abençoe. Tá, minha mamãe chegou aí também. Tua turma tá chegando, então eu vou enquanto a turma tá chegando, eu vou já fazer o nosso convite aqui. Ana, família J4, né? A Rose Carvalho. Família J4, para quem não sabe, o pessoal fica meio assim, é porque o Juliano, Janaína, João Pedro e Joaquim, né? Todos com J de Jesus, todos de Jesus. Bênção. Vamos lá, vamos ver se eu consigo fazer aquele chamado especial aqui. Esse. Opa! Vamos ver se dá certo. Que mais gente chegando, ó. A Cineide lá de São Paulo. Que bom ter vocês com a gente aqui. A Débora Frois, Luiz, Ana Júlia, o Davi. Então tem lá a Cineide de São Paulo, tem a Kelly, tem o Anderson, tem lá o Lucas, tem a Kelly, esposa do Anderson. Que bom. Bom, será que tá dando certo aí? Pede para
para a mamãe falar no WhatsApp, lá, para ver se está dando certo. Eu fiz o chamado aí, não sei se está certo. Ok? Vou. Será que tem que chamar de novo aqui? Vamos ver. Boa noite, Daniela Reis. Bom, muito bom ter você aqui com a gente. Ah, deixa eu ver aqui, gente. Opa! Eita. Bom, já chamei. Oi. Ela disse que não consegue aceitar. Ah, eu chamei no outro lá, então. Bom, eu chamei no outro celular aí, vamos ver se vai dar certo. Se der, vamos ver. Ah, tecnologia. Fica atento lá, se der certo, aí você me avisa. Se não der certo o convite, pede para ela me chamar para ver se dá certo. Ah, Giovana, muito bom, que alegria ter você aqui com a gente. A Marcinha. Então, queridos, vamos orar. Hoje, segunda-feira, nós somos da comunidade Igreja Betel, aqui em São Bernardo do Campo. Eu sou o pastor Roberval, sou um dos pastores da equipe de lideranças dessa comunidade. Faço parte disso, né? E é uma verdade do meu coração, e eu falo e eu repito, para que qualquer resistência que haja dentro de mim ainda nisso seja muito bem intencionado, né? Muito bem firmado no nosso coração. Então eu entendo que a igreja, a comunidade local é um presente de Deus para as nossas vidas. Opa, ela só tá convidando pra assistir a live. A igreja é um presente de Deus para nós, é um dom, uma dádiva do Senhor, e quero eu e minha família ser também um presente para a igreja do Senhor Jesus, para essa comunidade. Então nós somos presentes mútuos. Então que a nossa vida, que o nosso ministério, que o nosso ensino, que o compartilhar da vida, seja ele uma expressão do amor, do caráter, da comunidade de Jesus. Nós somos a Igreja de Jesus, a comunidade dos que são habitados pelo Espírito de Deus. Também nós temos aqui hoje, como todas as segundas-feiras, nós nos reunimos para a oração. Nós nos reunimos lá no templo, no salão, e devido a essa situação que o mundo está vivendo, o nosso país e a nossa cidade, né? Nós aí, seguindo as recomendações da Organização Mundial de Saúde, do Ministério da Saúde, é, estamos aí nos privando, né, do contato físico, de estarmos juntos, nos preservando, nos cuidando. Nós estamos aqui no encontro virtual, mas que não deixa de ser real. Com oração. Hoje é um dia de oração e é como sempre, toda segunda-feira, você coloca aí lá mais para frente, você coloca, ou se quiser colocar agora, né, você coloca aí o seu motivo de oração. Você coloca aí o seu pedido, ou o seu testemunho, o testemunho de uma oração que foi respondida já, de um livramento, de uma cura, aquilo que você quiser contar como gratidão a Deus, né? E aí, no final, depois da live, como nós fazemos todas as segundas-feiras, cada família se reúne aí na sua casa e você
dá uma lida nos comentários, nos pedidos de oração e, reunido em família, ora por esses motivos. Você apresenta a Deus a sua causa, a causa da nossa cidade. Eu sempre enfatizo a todos os profissionais da saúde. Nós temos aqui a Giovana, né, que está aí na linha de frente. Deus abençoe sua vida, Giovana. Nós temos também a doutora Jaque, né, não está aqui na live com a gente, mas ela está lá no trabalho. A gente tem acompanhado e orado por ela, né? É a mãe do Rafa. Filhos das minhas primas, 2 médicos, né? Tem a Camila Marques e tem lá o Rodrigo, né? Que estão também na linha de frente aí, é, é, fazendo transferências, estão nos hospitais nessa guerra, nessa batalha, né? E também ore pelo país, pela nação, pela direção. Nós estamos vivendo um bombardeio no nosso país de conflitos, né? Não só de conflitos espirituais, mas também de conflitos ideológicos, conflitos políticos. Nós vemos aí uma guerra que não está sendo bem para ninguém. A gente sabe que uma casa dividida, a casa dividida não prospera. E o nosso país está se dividindo. E nós vamos orar para que o município, o estado, a federação se unam. Somos todos brasileiros. E o que nós queremos é vencer mais essa batalha. Que haja aí um consenso de cuidar da saúde, preservar vidas acima de tudo, e também, de alguma forma, o país não pare, ande, caminhe. A gente sabe que o remédio é amargo, é difícil, não dá para ninguém passar ileso sobre tudo o que está acontecendo, mas é muito complicado isso. Né? O que está acontecendo aí, intenções políticas, politicagem, mas a gente não vai entrar nessa questão aqui. A Júlia Né? disse que é para pular pro lado e clicar no bonequinho. Então, o bonequinho tá aqui, ó. Tá vendo o bonequinho? Eu clico no bonequinho. Vai pro lado. Vamos ver se dá certo. Só um minuto, pessoal. É que a gente tá tentando aqui ver a gente vê como que é. Acontece. Ixi, já foi feito o pedido aqui. Eu clico, eu já fiz o convite e não dá certo. Bom, vamos ficar assim hoje, tá bom? Então a gente estava falando sobre essas questões todas, então vamos orar, porque a gente sabe, voltando, uma casa dividida não prospera, né? É o princípio da palavra de Deus, toda divisão não 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 pertence a Deus. Deus nos chamou para a unidade, Deus nos deu o ministério da reconciliação, não é? Da reconciliação, e que a gente possa viver, compartilhar, né, a bênção do Senhor, tá bom? Então vamos orar nesse momento. Eu quero pedir para vocês aí na sua casa ter esse tempinho de oração e apresentando a live, tudo que nós iremos falar, o salmo que nós vamos compartilhar, e que não seja a minha palavra, que seja a palavra de Deus que toque o seu coração, que te traga uma direção hoje, que te traga aí uma palavra, né, de direção mesmo. Vamos orar? Pai, obrigado pelo teu imenso amor, por tua bondade, por tua fidelidade. Quero te louvar e te bendizer, te exaltar, ó Deus, te glorificar. Louvado seja o teu santo e bendito nome. Faz, Senhor, resplandecer o teu rosto sobre nossas vidas. Aquieta o nosso coração, traz refrigério sobre nossa alma, Senhor. Abençoa o nosso país, abençoa a nossa cidade, o nosso estado. Abençoa o nosso povo, a nossa gente. Abençoa, acima de tudo, a tua igreja, pois a tua igreja é luz, é sal. A tua igreja é intercessora. A tua igreja tem a palavra da vida. A tua igreja tem a autoridade. Por isso nós te pedimos, faz assim para a tua glória e para o teu santo louvor,
no nome precioso e no nome santo de Jesus. Amém? Tem que passar o dedinho na tela para cá e ver se a pessoa está disponível. Vem ver aqui, amor. Olha, eu passo o dedinho e não acontece Do nada. outro lado, não? Ó, pra cá, nada. Pra cá só aparecem os comentários. Eu mexo, não aparece nada, só E comentário. aqui? Aqui eu fiz o pedido já foi E pedido. aqui? Aí é para mudar a imagem, vai mostrar o lado de lá. Bom, a gente pensou que já tinha resolvido isso, mas vamos ver, talvez na quarta-feira, se a gente consegue puxar alguém para cá. Bom, beijo no coração de todos vocês, eu amo vocês, eu fico muito feliz com a presença de vocês aqui. Nós somos a família de Cristo, somos parte da família de Cristo, e eu fico muito feliz de estar aqui como enviado de vocês, né? Não estou aqui por o envio pessoal e próprio, né? Eu tenho vocês, tenho sobre nós todos o Senhor Jesus, e que somos a igreja do qual Ele é o cabeça, somos uma pequena parte da família de Deus, todos fazemos parte do corpo de Jesus, do qual Ele é o cabeça, e todos nós somos templo do Espírito Santo. Amém? Então vamos ler o texto da palavra de Deus, Salmo de número 141. É um salmo de lamentação, que são os salmos que mais numerosos na Bíblia, no livro dos Salmos. Na verdade, o livro dos Salmos, ele é um conjunto de 5 livros. É interessante isso na Bíblia, né? Nós temos os primeiros livros, que são 5 livros, o Pentateuco. Aí nós temos os livros de sabedoria, que são 5 livros, que é Jó, Salmos, aí tem Eclesiastes, Provérbios, né? E esses palavra maravilhosa. Então são 5 também. E o livro dos Salmos também é um conjunto de 5 livros. Então ele tem lamentações, tem de peregrinação, tem então, Salmo 41, e pedir que o Senhor fale o nosso coração, né? Eu vou pedir para vocês também estarem orando aí pela Solange. Eu já oramos aqui em casa por ela, até quase agora ela estava bem. De repente veio uma dor de cabeça nela e tadinha, tá aí, né? Já oramos, peço para a igreja também estar orando por ela, por isso que ela não está aqui, né? E é até bom avisar, que senão o pessoal vai ficar, mas o que aconteceu? Né? Deixa eu puxar para cá, isso. Tá bom? Então vamos ler. Olha o que diz o Salmo. Então a gente vai ler o Salmo e que a bênção do Senhor na leitura do Salmo faça um milagre no nosso coração. Porque a palavra de Deus, ela é poderosa. A palavra de Deus é viva e eficaz. Ela alegra, ela consola, ela exorta, ela ensina, ela edifica. A palavra de Deus é a revelação da vontade de Deus para nós, para as nossas vidas. E é tão bom quando nós nos deleitamos na palavra dele, né? Recebemos a palavra dele como palavra do eterno. E eu quero ler e dizer sempre, eu sempre falo isso porque há muitos e muitos e muitos anos eu falo isso e vivo isso e experimento isso. Eu faço dos Salmos o meu divã. O meu divã. E esse salmo tem um ensino muito interessante para nós. Vamos ler? Senhor, eu clamo a ti. Apressa-te em me socorrer. Inclina os ouvidos à minha voz. Quando te invoco, suba a tua presença a minha oração como incenso.
o erguer das minhas mãos como a oferta da tarde. Põe guarda a minha boca, Senhor. Vigia a porta dos meus lábios. Não permitas que o meu coração se incline para o mal, para a prática da perversidade, na companhia dos malfeitores, e que eu não coma das suas iguarias. Fira-me o justo, e isso será um favor. Repreenda-me, e será como óleo sobre a minha cabeça, a qual não há de rejeitá-lo. Continuarei a orar enquanto os perversos praticam maldade. Quando os seus juízes forem lançados do alto de uma rocha, eles ouvirão as minhas palavras, que são agradáveis. Como quando se lavra e sulca a terra, faz aquele ara a terra, né? Assim, os nossos ossos são espalhados à boca da sepultura. Uma linguagem poética e às vezes difícil de entender para algumas pessoas, né? O versículo 8. Pois em ti, Senhor Deus, em ti confio. Não desampares a minha alma. Guarda que os ímpios caiam em suas próprias redes, enquanto eu escapo ileso. Amém? Paz, Mirinho, que bom, uma alegria ter você aqui com a gente, viu? Estamos aqui lendo o Salmo de número 141. Você é nosso convidado, você e todas as pessoas que estão aqui com a gente. Então, todas as segundas-feiras, nossa reunião de oração agora virtual, mas real. Então, a gente leu aqui o Salmo, a gente vai agora expor o Salmo e vocês colocam os pedidos de oração aí nos comentários. Depois, toda a igreja, cada um nas suas casas, nós iremos nos reunir e já estamos reunidos aqui, cada um na sua casa, em sua família, e nós vamos ler os comentários, ver os pedidos de oração e cada um na sua casa após o término da live, tá bom? Então, queridos, olha o que diz esse salmo. Eu quero compartilhar isso porque é algo que eu pratico em minha vida e tento já há muitos anos estabelecer os princípios que aqui estão estabelecidos. O Salmo, ele começa no primeiro 1 e 2, ele fala de uma certa urgência, de um clamor, de um pedido, de que ele fala, apressa-te, Senhor, ouve quando eu clamo a ti, inclina os teus ouvidos à minha voz, de clamar ao Senhor, de pedir o socorro dele, e assim, de uma maneira tão veemente, urgente, num acidente, ou numa notícia que se recebe, ou num WhatsApp que chega, ou em situações como os dias de hoje. A gente está o tempo todo, vocês que participam de grupos de oração, você vê lá, chega muitos pedidos de oração. E aí, às vezes, também ele fala aqui de uma agonia interna. Aqui é um salmo de lamentação, onde ele busca lá no Senhor o socorro de Deus, da dor que está lá. A solução do problema que está lá dentro, porque a solução é o Senhor. Então ele diz, clamo a ti, apressa-te em me socorrer. Inclina os ouvidos à minha voz quando te invoco. E aí o versículo 2, ele diz, suba à tua presença a minha oração, como incenso. Isso numa linguagem do Antigo Testamento, onde eles continuamente entravam no templo e tinha sempre aqueles incensos, aquelas orações, representando as orações, aquelas ofertas, que seja o erguer das minhas mãos como a oferta da tarde. Como a oferta da tarde. Então, o povo de Israel, eles tinham o costume de orar 3 vezes ao dia. Nós vemos Daniel falando isso, nós vemos várias situações que a Bíblia nos dá essa direção, mostrando dessa prática contínua, né, dessas orações. O primeiro versículo fala desse socorro iminente, dessa busca, dessa pressa, dessa urgência, inclina e dá certeza da resposta da oração.
O interesse no segundo versículo fala de alguém que já faz uma prática comum da sua relação com Deus, da sua intimidade. A sua relação com Deus. Há texto que diz como cheiro suave, como cheiro agradável a ti. Ele fala como uma aprovação do Senhor, como quando o Senhor aprova. Porque quando o Senhor reprova, há uma ilustração, uma representação figurada de Sodoma e Gomorra, que as práticas ali, o pecado, diz que subiu como um odor, como um mau cheiro, subiu ao céu, subiu à narina de Deus, e isso é uma mostra de, de uma oferta, de uma ação reprovada pelo Senhor. Nós vemos isso lá no Gênesis, quando Caim e Abel fazem ali a sua oferta, e a de Caim não subiu, né? A fumaça fez aquela situação toda e não subiu. E por quê? Porque o Senhor não recebeu, o Senhor não aceitou. Então a linguagem do Antigo Testamento ele vai muito nessa linha. Então aqui ele está dizendo que suba a tua presença, que seja agradável, que seja aceitável. Então essa é uma das nossas preocupações também, de orarmos de acordo com a palavra. Nós não devemos orar de acordo com as nossas emoções ou certezas que não têm amparo bíblico, mas o Senhor, ele é fiel, justo e maravilhoso, que mesmo que ela não tenha um amparo bíblico naquele momento do desespero, do socorro, o Senhor é poderoso, ele socorre e ele ensina, e ele corrige e ele ensina. Uma das coisas que os discípulos pediram, eu repito sempre isso, foi os discípulos caminhando com Jesus o tempo todo, podendo perguntar coisas, e eles chegam e dizem: Senhor, ensina-nos a orar, ensina-nos a orar, ensina-nos a nos relacionar contigo. Então a oração ela é intimidade, ela é relacionamento, ela não é uma técnica onde você tem o primeiro passo, você faz assim, o segundo passo, você faz daquele jeito, o terceiro passo. Há pessoas que até começam a fazer desse jeito e Deus vai trazendo a pessoa para ele, a pessoa que ele chamou, a pessoa que é dele, ele vai corrigindo, ensinando de uma forma muito especial. Então aqui o Davi ele fala dessa pressa, dessa urgência. Então aqui revela uma angústia, revela uma dor, revela uma revolta, uma indignação, um temor, vai revelando algo nesse sentido. E nós vivemos coisas mais ou menos assim, né? De quando em quando, ou é um peso emocional, uma tristeza, uma depressão, uma situação que pesa a nossa alma, ou o medo do amanhã, né? Ou uma notícia ruim que chega, né? A nós, e aí a gente clama ao Senhor: misericórdia, Senhor, que isso não aconteça, né? Que um resultado do exame, né? Nós tivemos esses dias pessoas que teve febre, tossiu. Imagina a situação daqueles dias, né? Ai, será que eu tô? Será que é? Então, tosse, febre, dor na garganta e situações. E aí a pessoa até viu o resultado, ou até passar os dias, ou até realmente passar essa situação. Essa oração: Senhor, socorre-nos. Senhor, nos abençoe. Senhor, nos guarde. Senhor, inclina os teus ouvidos à minha voz quando eu te invoco. E tem uma imagem também poética, linda dos Salmos, né? E esse clamor, esse desejo: suba a tua presença, a minha oração, como um incenso. Essa deve ser a prática dos nossos dias, o cuidado das nossas palavras, do que a gente fala. Suba a ti, Senhor, como um aroma suave, sejam agradáveis a ti, né, as palavras, o meditar do meu coração, porque eu não ouço o que eu falo. Né? E o texto diz que nós daremos conta de toda palavra tola, de toda palavra ociosa que falarmos. Mas aqui ele sonda o nosso coração, ele sonda a motivação, porque pela boca pode sair uma palavra,
que dá um sentido para quem ouve, mas lá no coração o sentido é outro. E aí o nome disso pode ser uma falha, a falta da verdade, né? A verdade está aqui dentro, mas saiu uma palavra, um pensamento que não condiz com a verdade de Deus. Né? A motivação sabe o que está aqui dentro e sabe o que sai pela boca. Ele disse isso em Mateus, né? E também disse em Isaías e repetiu em Mateus. Disse: esse povo, eles me louvam com os lábios, eles me honram com os lábios, mas o coração está muito longe da verdade que eles pensam estar falando na boca. Então, o que é falador não faz com a verdade do coração. Então, o coração está longe, mas a boca está louvando, a boca está adorando, a boca está falando coisas, mas o coração não está nem aí com aquilo que está sendo dito. Não há uma verdade, não há uma conexão de vida e culto, de culto e vida. Não é? Bom, caminhando aqui aí nessa direção, ele pega e diz assim: põe guarda a minha boca, Senhor. Põe guarda a minha boca. Vigia a porta dos meus lábios. Esse versículo tem tempo, né? Agora a gente, se esse salmo fosse escrito hoje, ele teria essa linguagem poética e ele diria assim: põe guarda a minha boca, Senhor, vigia a porta dos meus lábios e segura os meus dedos, que os meus dedos não teclem tudo que a cabeça pensa e o coração manda, né? Que a gente não tecle tudo. Então, aqui é um cuidado, há um sentido que alguns comentaristas dão, né? Primeiro, é que guarda os meus lábios de falar bobagem, guarda os meus lábios de blasfemar contra ti. É uma tônica dos Salmos, quando Davi ele pede, ele fala assim, Davi não, o autor do outro Salmo não é Davi, mas ele fala assim, não me des nem a pobreza, nem a riqueza, para que eu não tenha que roubar e blasfemar do teu nome, que eu não venha desonrá-lo, né? E ele fala nessa situação. Então eles têm esse medo de desobedecer, ele tem esse medo de pecar, ele tem esse medo de entristecer Deus, de entristecer o Pai. E aqui esse primeiro momento, Davi tem esse cuidado e você e eu devemos ter também. Senhor, dos meus lábios, me dá sabedoria, vigia a porta dos meus lábios. Ele fala assim, põe um guarda, né? Aqui na NAA, na mensagem do Eugene Peterson, ele fala assim: põe uma sentinela na minha boca. Deus designa um vigia à porta dos meus lábios. Na NVT, ele fala assim, olha que lindo, eu gostei mais dessa da NVT. Diz: assume o controle do que eu digo. Senhor, guarda os meus lábios. Vou repetir. Assume o controle do que eu digo, Senhor. Guarda os meus lábios. Meus irmãos, Deus assumindo o controle da minha boca, Deus assumindo o controle da sua boca. Quantas dores nós iremos deixar de causar e deixar de sofrer, né? Porque a Bíblia diz que a língua é um fogo consumidor, é uma espada afiada. Então ela fere, também ela pode ser bênção, ela pode abençoar, ela pode, a palavra, ela pode curar, mas também a palavra pode matar, pode ferir. E aí nesse primeiro momento ele diz isso: põe guarda a minha boca, Senhor, vigia a porta dos meus lábios, que meu coração para o mal. Ele diz: Senhor, sonda a motivação do meu coração, guarda os meus lábios e o meu coração, para que eu não me incline para o mal. Mal é qualquer coisa que não esteja de acordo com a palavra de Deus.
Deus é bom e só Ele é bom. E qualquer coisa que não seja de acordo com a palavra, que não esteja em sintonia com o coração de Deus, é mal, é mal, é engano. E ele diz: não permitas que o meu coração se incline para a prática da perversidade, na companhia de malfeitores. Ele fala: cuidado, sonda os meus amigos, com quem me influencia, quem eu influencio, né? Porque falar mal em um grupo que fala mal, que maquina o mal, aqui diz que são perversos na companhia de malfeitores. E que eu não coma das suas iguarias, quer dizer, que eu não me sente à mesa, que eu não tenha comunhão, que eu não esteja enrolado com eles, né? Que eu não permita que eles me seduzam com bajulação. É uma das técnicas, uma das práticas dos malfeitores, dos perversos, dos que andam em má companhia, é a bajulação. É uma das características muito evidente. Na NVT diz assim: não deixe que eu participe dos banquetes dos que praticam o mal. Né? O Salmo 1 diz que eu não me assente à roda dos escarnecedores, dos zombadores, dos soberbos, daqueles que se opõem a Deus e a sua palavra. Aqui ainda, ele, depois desse pedido que ele faz a Deus, cuidado com os meus lábios, me ajuda, Senhor, me socorre nesses dias. E eu citei o teclar, né, que a gente pode dizer assim: Senhor, me ajuda a não escrever, porque meus dedos são tolos, né? Minha boca. E isso aqui não é da minha sabedoria, é da palavra de Deus, porque eu mesmo falho nessas situações. E quero pedir ao Senhor, quero fazer desse salmo a minha oração. Senhor, põe cadeado. Tem uma tradução que fala: põe cadeado nos meus lábios, põe guarda a porta na minha boca. Põe um cadeado na minha boca e põe guardas à porta dos meus lábios. Uma, para que eu não fale bobagem contra Deus. A outra pode ser também que eu não fira ninguém, que as minhas palavras não sejam instrumentos do bem, né? Se alguém falar, fale de acordo com os princípios de Deus, da palavra de Deus. Aí vem uma outra situação que eu guardo para mim, que é o versículo 5. Coisas que nos machucam é receber crítica, é ser perseguido ou criticado por qualquer situação na vida. E eu acredito que você também. E você, é muito fácil, é só você ver, por exemplo, alguém posta algo no Facebook e alguém vai lá e faz um comentário embaixo, reprovando, ou num tom irônico, ou num tom agressivo, né? E faz uma crítica àquilo que você postou, aquilo você expôs o seu pensamento, né? A página do Facebook é tua. E aí você abre a página e tá lá assim, né? Roberval, o que você está pensando, né? Aí tá lá o seu nome, o que você está pensando? E tem muita gente que coloca lá a sua indignação, o seu comentário, né? E aí é um espaço democrático. Se você não gosta, você bloqueia a pessoa, você não leia mais, você silencia. É tão simples, né? Ninguém é obrigado a ler o que o outro escreveu e muito menos ler e concordar, né? Achar que é aquilo ou não. Então as críticas são, às vezes, são machucam muito. Há um poeta que diz, né, que existem críticas ou é como se fosse ele fala:
A frase é assim: é uma fratura exposta na alma. Pode imaginar uma fratura exposta na alma? Ele fala da dor, que é uma crítica, né? E geralmente, às vezes, a crítica ou a perseguição, ela dói mais e quando é de alguém que você tem uma estima, alguém que você respeita, alguém que você acreditava muito que essa pessoa te respeitava. E aí depois você descobre que, na verdade, a pessoa não é verdadeira com você, que ela, na verdade, ela apenas te suporta, que ela vai ali vivendo politicamente correto, suportando no dia a dia, suportando, não lhe dando suporte. É o contrário. E aí esse texto, o versículo 5, ele nos ensina a lidar, né? A minha conversa hoje com vocês é exatamente isso. Como nós lidamos com as críticas, né? A primeira coisa do homem carnal é querer revidar a altura, né? Pode ver uma pessoa carnal, uma pessoa que não é dirigida pelo Espírito Santo, a primeira coisa que ela caminha com você 10, 15, 20, 30 anos. A partir do momento que a amizade ele traz duplicatas de 20 anos, de 15 anos, e começa a lançar no ventilador. E começa a, a nos lugares, começa a espreitas escondidas, falar mal, criticar, te desprezar de todas as formas. Você lê o Salmo 23 e como ele não pode criticar o Salmo 23 porque é Bíblia, ele fala, não leu direito. Ele não leu a pontuação. Ele vai achar alguma coisa para criticar, alguma coisa. Como que a gente vive em dias como esse? Como que a gente reage às críticas, à perseguição, à maldade alheia? E como que a gente faz? A gente faz o que o salmista fez. Então, no Salmo, ele vem caminhando, ele diz no primeiro versículo, ele diz assim, Senhor, apresse-te em socorrer-me. Talvez a gente, quando lê uma crítica, ou ouve uma crítica, ou alguém que fica continuamente nos perseguindo, e a gente fica angustiado, e a gente fica com medo de responder, de naquele momento fazer uma bobagem, fazer algo que o Senhor reprova, né? E a, a gente faz essa oração: Senhor, me socorre. Guarde. Porque qualquer situação em que você falhou, que você errou, e que você e quando houve perdão, essa duplicata ela foi queimada, ela deixou de existir. Mas há pessoas que, na verdade, ele perdoa, mas ele não rasga a duplicata. Seja um comentário, seja uma atitude, ela vai guardando, ele vai colocando no cofre, ele vai colocando na gaveta. E existem pastas que estão bem gordinhas, com muitas faturas duplicatas, muitas promissórias ali que estão sendo guardadas. Promissórias que publicamente a pessoa que está guardando diz que queimou, que perdoou, mas não houve perdão. E isso é pecado. Não perdoar é pecado. Porque nós perdoamos não é com o nosso perdão, é com o perdão que nós recebemos do Pai. É com o perdão de Deus. Então, como que a gente lida? É um laboratório de relacionamento. É uma incubadora de maturidade. E o Senhor nos deu todos os recursos para vivermos em família. E um deles chama-se perdão. Por que eu tenho que perdoar alguém? Porque ela vai me ferir, porque ela vai pecar contra mim, porque ela vai fazer algo que vai me machucar, ela vai me cometer uma injustiça contra mim. E exatamente por que eu preciso do perdão da pessoa? Porque eu vou falar bobagem, porque eu vou ferir essa pessoa, eu vou decepcionar essa pessoa, eu vou fazer coisas no dia a dia, nos nossos relacionamentos, nós temos problemas. Você que é casado, você tem problemas com a sua esposa, né? Porque um homem santo, casado com uma mulher pecadora, ele tem que perdoar todo dia, não é? Temos que perdoar, aproveitando que está lá no quarto. Então,
nós amamos nossas esposas. Nossas esposas, nosso relacionamento é muito importante que haja esse perdão, que haja essa prática. Todo aquele que foi perdoado, ele recebeu a incumbência de perdoar também. E perdoar é uma história. E se esse irmão nasceu de novo, se ele nasceu hoje na tua história, o que ele te fez ontem? Se ele nasceu hoje para você? Se houve perdão, houve reconciliação. Então a gente vê pessoas que basta a amizade azedar, ele puxa lá a gaveta e traz aquela pilha de duplicatas promissórias, ó, tempo antigo, né? Promissório, nem existe mais, duplicado, sei lá. E busca lá, ele te conhece há 20 anos, lá, promissórias, e começa a azedor, não é? E esse azedar, será que tem a bênção do Senhor? Será que o Senhor está nesse azedume? Será que o Senhor está dizendo amém para isso? Será que o Senhor está dizendo assim, muito bom, servo fiel, é assim mesmo que eu quero que você seja, rancoroso, vingativo. É desse jeito que meu espírito motiva você. Você é um servo obediente, é desse jeitinho. Será que é assim? Eu tenho certeza que não é assim que o Espírito nos move. O Espírito nos leva a amar, a perdoar. Inclusive, é uma característica daquele que nasceu de novo, do salvo. Uma característica do salvo, para ele, é fácil amar, é fácil perdoar. Para a carne dele, não. Para a carne, não. Mas para o novo homem, ele se despiu do velho e se revestiu do novo. Então vai haver uma guerra. A natureza velha, pecaminosa, corrompida, o coração corrupto, não é? E esse aí é mau. Mas você não pode deixar esse homem no controle. Esse aí tem que ficar na cruz. Se ele não estiver na cruz, tem alguma coisa errada, meu amigo. Tem alguma coisa errada. Onde está a cruz? Então, quem que tem que estar no controle? Quem que tá dominando? O Espírito de Deus, movendo a nova natureza que você recebeu. Essa nova natureza, ela é capacitada a amar, a perdoar. Ela é capacitada a viver a vida de Deus. Ela é capacitada a você sofrer a perseguição e orar por aquele que te persegue. Abençoar a vida dele. Não é? Aqui diz isso, a Senhora, te clamo, apressa-te em socorrer. Quando te invoco. Suba a tua presença a minha oração como incenso ao erguer das minhas mãos, como a oferta da tarde. Guarda a porta da minha boca, Senhor. Vigia a porta dos meus lábios. Não permita que o meu coração se incline para o mal, para a prática da perversidade na companhia de malfeitores. A gente sempre acha um malfeitor para a gente falar mal de um terceiro. Pode ter certeza. É muito mais fácil você encontrar um camarada, um companheiro, alguém, um ouvido para te dar atenção, para falar mal de alguém, para fazer crítica. Alguém faz uma experiência. Chama alguém aí e fala, irmão, eu quero essa semana, nós vamos orar juntos. Nós vamos fazer uma chamada de vídeo, nós vamos bater um papo, ler um texto da Bíblia e nós vamos orar juntos. E nós vamos orar juntos. Faz essa experiência para você ver como é difícil. Agora faz uma chamada de vídeo e começa a falar mal, começa a criticar. Olha, passa 2 horas e você não percebe. E é perigoso, o tempo voa. Mas chama para estudar a Bíblia, para orar juntos, para ouvir o coração um do outro. Você vai ver que não tem tempo para isso. Nós estamos sempre ocupados por alguma coisa. E o Senhor está vendo e olhando todas essas coisas. Para onde me irei eu da presença do Senhor? Aquele que conhece a motivação antes que me venha à boca a palavra. Tu conheces, tu já sabes, Senhor. Então, como que a gente lida com isso? Porque essa é a nossa natureza pecaminosa, nossa natureza velha. Não é? E ela tem que manter-se na cruz. O Watmani, né? Alguns não gostam dele,
mas não é nem gostar, né? Te lê. E ele tem um dos seus livros, a Vida Cristã Normal, ele fala assim, que a cruz resolve aquilo que eu sou, né? Me mantendo ali na cruz, eu tô ali. E o sangue de Jesus Cristo me purifica de todo pecado, não é? Então, existe aquilo que eu faço e aquilo que eu sou. E o meu eu, ele precisa de cruz. Eu não mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu sou crucificado com Cristo. E aí a nossa velha natureza tem que estar lá na cruz. E a nova natureza assumindo o controle de todas as coisas. Bom, aí o versículo 5, ele fala dessa situação. Como é que você analisa a crítica? Como que você... o que tira você do sério? O que faz você ficar irado, nervoso, chateado, bravo, querendo responder? Ou talvez não tendo coragem de ligar para a pessoa, mas... com medo ou de não ter certeza realmente, ou de causar um problema maior, principalmente naquilo que não se sabe, que não tem certeza. E o que faz? Como que faz isso? Aí o Senhor nos orienta que ele diz assim, versículo 5, fira-me o justo, e isso será um favor. Olha, fira-me o justo, e isso será um favor. Repreenda-me, e será como o óleo sobre a minha cabeça. Não há de rejeitá-lo. Continuarei a orar, enquanto os perversos praticam maldade. Então o Senhor nos convida e nos orienta, nos ordena, nos direciona, nos capacita a seguir essa orientação. Primeiro você precisa analisar quem é que está te ferindo. Não é? Se não é um justo, se não há amor, se não existe misericórdia, se não existe ali uma ação do Espírito Santo, se algo do mal, algo que vem só de em Deus, não leve em conta. Ore aqui, continuarei a orar enquanto os perversos praticam maldade. Essa é a postura da igreja. Enquanto os perversos praticam maldade, o crente, o salvo, ele ora, ele clama a Deus, ele busca o Senhor, ele apresenta. Mateus capítulo 5, ele fala isso. Orem por aquele que te persegue, por aquele que fala, bendiga. Olha lá o que está em Mateus 5, 40 em 44. Ele fala essa verdade. Ele fala assim: melhor são as feridas causadas pelo justo do que os beijos do falso. Porque os beijos daquele que não é verdadeiro. Doces, né? Doces são as feridas, melhor são as feridas do justo, né? daquele que ama, do que os beijos daquele que odeia. Então o Senhor nos convida, amados, em dias difíceis, turbulentos, que nós já estamos vivendo há muito tempo esses dias turbulentos. Também de estarem dispostos, disponíveis a serviço do rei, no reino, que estão ali prontos para serem e permitirem ser admoestados ou admoestar. Né? Então aqui diz, fira-me o justo, e será um favor. Então eu analiso, quem é que está me ferindo? Quem é que... Eu falava há muito tempo atrás, se eu fosse um jogador de futebol, e eu recebesse uma crítica, na época eu falava de um Tele Santana, de um Cilinho, e eu recebesse uma crítica de um desses camaradas, eu ia prestar atenção, porque eu sei que eles entendem do negócio e quando eles falavam para o bem do jogador, a crítica era construtiva. Mas se eu falar assim, mas quem que fez a crítica? O Bebinho ali,
bebinho da esquina. Vou dar lá atenção para o bebinho da esquina? Né? Então, quem é que está ferindo? Quem é que está falando? É justo? É bíblico? Trouxe arrependimento? Gerou entendimento? Me trouxe para a realidade? E tem uma outra coisa, queridos. Nenhum exortador ele é aprovado se ele não fizer com misericórdia, se ele não fizer com amor, por amor, não é? A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 13 que o amor não busca o próprio interesse. Então, quando eu exorto porque eu estou ganhando a batalha, porque eu quero provar que você está errado, e eu quero provar que eu estou certo, e todo mundo vai ver que eu sou o cara, eu sei que isso, que eu aquilo, Coríntios 13 diz que o amor não busca os próprios interesses. O amor não busca o próprio interesse. Então, qualquer atitude de qualquer pessoa que estiver buscando o interesse próprio, essa pessoa está reprovada por Deus porque ela não está agindo por amor. Ela não está agindo em Deus. Ela não está sendo direcionada pelo Espírito Santo. Então, eu quero deixar essa palavra ao seu coração, orientar você. Eu sei que há muitas tristezas, de muitas situações, não na pandemia, na vida, né? Quem nunca teve um problema com a cunhada, com um cunhado, com alguém lá na empresa, ou vizinho, sei lá, alguém, ou no Facebook, né? Alguém fica chateado, ou um comentário até, quantas pessoas não já saíram do grupo? Chega lá do grupo do WhatsApp, do grupo do sei lá das quantas, alguém começa a fazer umas coisas, fazer um comentário, a pessoa vai lá e sai do grupo, fica bravo e pá. Quantas famílias estão rachadas por isso? Porque não estão aplicando a palavra de Deus. Então, eu aplico na minha vida assim: fira-me o justo, e isso me será um favor, porque o justo me fere com amor, ele fere para o meu bem. Ele fere as armas de Deus, na instrumentalidade de Deus. Repreenda-me, e será como óleo sobre a minha cabeça. Mas aquela repreensão da maldade pela maldade, que tem base no ego, no orgulho, na soberba, não vale a pena. Não vale a pena nem ouvir outra vez. Não vale a pena nem ouvir se é alguém que vai falar: oh, por favor, eu não quero saber. Não quero saber. Não precisa. E aí vai indo essa caminhada. E ele diz: o qual não há de rejeitá-lo. E aí ele diz: continuarei a orar enquanto os perversos praticam maldade. Então, nós vivemos tempos, e vamos viver mais ainda, que a Bíblia diz que o injusto pratique mais injustiça ainda. Pratique ainda mais a iniquidade. Mas nós, que fomos lavados em Jesus, que recebemos uma nova roupagem, nos despimos da velha vida, da velha criatura, e nos revestimos do novo, fomos recriados, regenerados, fomos justificados, reconduzidos a Deus, reconciliados com o Senhor. Nós temos uma outra missão, nós temos uma outra tarefa, nós temos privilégios para viver em Deus, não é? E quem é de Deus se interessa pelas coisas de Deus. Quem é de Deus ouve a palavra de Deus. Né? E nós vemos que chega um momento que a gente nem suporta ouvir a pessoa mais, né? E isso é mal, isso é ruim. Então vamos lá. Olha o que diz o versículo 6. Eu vou pular, o nosso tempo já avançou. Então, vou pular do versículo 6, eu vou para o versículo 8. Olha o que o versículo 8 diz. Pois em ti, Senhor Deus, estão os meus olhos. Em ti confio. Não desampares a minha alma. Não desampares a minha alma. E o Senhor diz, em Mateus 11, 28, diz: vinde a mim, e eu vos aliviarei. Eu dei para a vossa alma. Para a vossa alma.
Versículo 9 diz: guarda dos laços que armam. Há muitos laços que nos armam. Existem laços do silêncio, de gente que fica à espreita, esperando uma falha tua, um erro teu. Eles não te alertam, eles não te amam, eles não te avisam. Eles só ficam à espreita em silêncio, esperando o momento do bote. Mas não são essas pessoas que nos dão a agenda. A agenda do Senhor, a nossa agenda vem do Senhor. A nossa agenda é orar. A nossa agenda é Zefira-me o justo. Porque eu só quero me preocupar, estar atento com os justos, com a família de Deus, com o corpo de Cristo, com os que são templo do Espírito Santo. Outros, eu vou amá-los, levar o Evangelho, proclamar, porque muitos dos que ainda estão do lado de lá, na verdade, eles são do povo do lado de cá. Paulo Júnior diz, o Paulo Borges Júnior, né? Não, ele diz assim, tem irmã nossa que está lá na esquina rodando a bolsinha, mas é nossa irmã, só que ainda ela não sabe. Ela está esperando os irmãos chegarem lá, abraçá-la e dizer: irmã, você é nossa irmã. Falar para ela do Evangelho. E aí ela vai abandonar aquele lugar e vai vir para o seio da família. Tem muita gente. Nós precisamos, de fato, ser essa família de Deus e buscar muita gente da família. O Senhor diz assim: há muita ovelha que não são desse aprisco, mas precisamos buscá-la. O Senhor, esse corpo, há muita gente para ser incluída nesse corpo. E aí o Senhor diz: aprove ao Senhor salvar pela loucura da pregação, do anúncio do Evangelho. E aí a nossa vida tem que estar preocupada com isso. Aí diz assim: ó, enquanto os perversos praticam fundadas, o que a gente faz com o irmão que peca? O que a gente faz com o irmão que erra? O que a gente faz com um irmão que apronta? O que a Bíblia manda fazer? Continuar amando, perdoá-lo, exortá-lo, trazê-lo de volta para o caminho, corrigi-lo em amor, com mansidão, nos doando, não é? Esse é o caminho que a Bíblia nos dá a direção. Isso é ser família, isso é ser relatório de relacionamentos, isso é ser a incubadora de maturidade, isso é ser corpo, isso é ser família, isso é ser templo do Espírito Santo, onde ele governa, ele dirige. E aí o texto diz: guarda-me dos laços que me armaram e das armadilhas dos que praticam iniquidade. Que os ímpios caiam em suas próprias redes. Até ontem eu disse, né, que quem cava uma cova quem cava uma cova nela cairá. Quem planta vento, colhe tempestade, né? Tem alguns provérbios assim. E tem uma história de Naamã, de Naamã não, de Amã, né? Ele fez uma forca para o Mordecai, ou Mardoqueu, depende da tradução da Bíblia. Ele fez uma forca, e todo preparado, ele era o bambambam, ele era assim com o rei, ele tinha certeza que o rei jamais ia negar um pedido dele, inclusive ia acontecer mesmo. Todos os judeus ali eles iam serem mortos, não é? Inclusive já tinha lá um decreto assinado, parece, né? Parece não, estava lá, a Bíblia diz. Mas Deus usou uma mulher chamada Esther, e Deus resolveu a situação. Ela ofereceu 2 jantares. Deus usou uma mulher e ela foi convidar esses homens para jantarem. E na janta, ela simplesmente fez um pedido ao rei. E o rei disse: o que você quer? Né? O que você... metade do meu reino, né? E ela disse: eu quero só a minha vida e do meu povo, a minha vida. Aí falou: mas quem está querendo tirar a sua vida? Falou: esse malvado Amã. E aí, você sabe quem foi que morreu nessa forca? Quem foi enforcado nela?
Então diz que os ímpios, e é assim que a Bíblia diz, e nós vamos orar para que haja mudança no coração. Então, mas a verdade desse texto aqui, e a minha intenção e motivação, é de ensinar você a praticar o versículo 5. Releia o versículo 5 em várias traduções da Bíblia aí. E aí você vai entender assim, querido, você precisa saber quem é que está fazendo. Jesus falou assim: vocês serão perseguidos, vocês são ovelhas que eu estou enviando entre lobos, vocês sofrerão perseguições. Não há nenhuma novidade para nós. O Senhor nunca prometeu tapete vermelho ou estrada boa. Prometeu outra estrada. Então, você sim será criticado, você sim será perseguido, você será caluniado, você será acusado de pecados que você cometeu. A gente não vai ser só acusado de pecados que a gente não cometeu. A gente vai ser acusado de coisas que a gente realmente está errado. A gente vai ser acusado. Mas o Senhor, ele não nos trata de acordo com as acusações. Ele nos trata de acordo com quem Ele é. Com quem Ele é. E aquele que começou a boa obra, Ele está lapidando em nós a imagem e semelhança de Jesus. Ele está trabalhando no mudando e moldando a nossa vida, fundamentando o nosso caráter no caráter de Cristo. Então, pratique esse versículo 5. Fira-me o justo, e isso será um favor. Repreenda-me, e será como óleo sobre a minha cabeça, a qual não há de rejeitá-lo. Continue a orar enquanto os perversos praticam a maldade. Tá bom? Então, deixa o justo puxar a tua orelha e diga obrigado. Deixa um amigo falar com você. Tenha amigo, cultive amigos, amigos fraternos, irmãos. Cultive pessoas que podem dizer para você que você está errado. Permita que pessoas de Deus estejam na tua intimidade, que possam te corrigir. É isso que eu peço ao Senhor. É isso que eu peço a Deus, que ele corrija o meu coração, que Ele me cerque de pessoas. E nos dê o discernimento dos aventureiros, daqueles que vêm apontando e falando, que acham que é da tua intimidade, que invade, mas também não trate, não os trate segundo eles. Há coisas que você ouve e você é educado e você precisa a Deus, ser verdadeiro, ser íntegro, não é? Então, faça isso, é uma prática. E de vez em quando eu escorrego, de vez em quando a gente esquece, né? Uma das coisas que eu aprendi com Davi, né? E você pode ler toda a história de Davi. Você vai ler lá 1 Samuel, 2 Samuel, vai ler Crônicas 1 e 2, você vai ler ali muitos dos salmos que retratam a vida de Davi. Você não vai ver Davi se defendendo nenhuma vez. Davi não se defende. Ele defende o Senhor, ele defende a causa do Senhor, ele defende a obra do Senhor, ele defende o nome do Senhor, mas ele não se defende. Então nós vamos encontrar muitos Simeis. Quando Davi pecou, adulterou e que ele foi banido e ele foi saindo, houve aquela rebelião, né, dos seus filhos e ele teve que sair fugido. Os seus generais estavam no seu lado e o Simei começou a xingar, começou a falar impropérios, praguejando. Só Deus sabe as coisas que ele falou para ele. E aí o seu general, não lembro se Joabe ou Abner, pegou e falou: olha, é só fazer assim, ó. Ele arranca a cabeça dele. Aqueles soldados valentes, né, ali da guarda do rei, bem próximos ao rei. E o Davi falou assim: não, isso vem do Senhor. Deixa eles apedrejarem. Deixa eles praguejarem. Deixa eles tacarem as pedras. E Davi pecou, Davi adulterou, Davi tinha aprontado, feito um monte de coisa errada. E falou: deixa eles.
Deixa eles. Ele fez o caminho dele, se humilhou. E aí eu pergunto, qual foi o fim de Simei e qual foi o fim de Davi? O que foi que Deus fez na vida de Simei e o que foi que Deus fez na vida de Davi? Queridos, você é do Senhor, então não abra mão de viver, de andar, de caminhar, de fazer da Bíblia a sua regra de fé e prática. Então aqui diz: enquanto os perversos praticam a maldade, você ora. Continuarei a orar. E aí, fira-me o justo, repreenda-me, e será como óleo sobre a minha cabeça. Então, esteja atento aos seus amigos, cultive eles, multiplique eles, seja amigo dos amigos, que eles sejam de fato amigos e amigos do Senhor, amigos de Deus acima de tudo, porque os conselhos deles serão bons para você, a exortação deles será bênção para a sua vida e eles vão ser bálsamo, será cura, será remédio para você, tá bom? Então aí você vai colocando aí agora, nós chegamos ao fim dessa exposição do Salmo. Semana que vem nós estaremos expondo outro salmo e eu quero orar agora com você. E você pode colocar aí os pedidos de oração e nós estaremos orando logo após a live. Então eu vou orar junto com você. Eu quero que você ore em cima disso, dos textos, do texto que foi lido, da exposição que foi feita, dos exemplos que foram dados. Uma situação parecida com essa. Né? Espero que a palavra tenha falado ao seu coração. E às vezes a palavra vem e existem situações que é meio indigesto para a gente se sente meio atacado, mas respira, ouça o Senhor, leia a Bíblia, releia a Bíblia, e você vai fazer um discernimento se isso é um conselho do Senhor, e você vai fazer esse exercício de você estar atento ao que a palavra de Deus está dizendo. Releia aí o Salmo 41 em várias traduções, em outras traduções, e você vai bebendo essa palavra ao seu coração, tá bom? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus Cristo, mais uma vez eu quero pedir a Ti a Tua bondade sobre nós. Nós clamamos a Ti pelo socorro, como nós lemos nesse texto. Nós também pedimos, Senhor, que o Senhor ponha guarda a porta dos nossos lábios, que nós possamos ter cuidado e zelo no abrir da nossa boca. Põe guarda a minha boca, Senhor. Vigia a porta dos meus lábios. Que aquilo que eu falar, que aquilo que a tua igreja proclamar, esteja de maneira íntegra diante do Senhor. Que esteja claro perante ti, porque tudo está nu e patente diante de ti. Guarda-nos, ó Deus bendito, de que o nosso coração esteja inclinado para o mal. Pai, nós te pedimos, cerca-nos de irmãos, amigos, e que eles nos firam em amor, pois isso será favor, será como bálsamo descendo sobre a nossa cabeça, Senhor. Nós não rejeitaremos o conselho que vem de ti. E também usa as nossas vidas para ser esses amigos. Ajuda a fazer em amor, com mansidão, em oração, com gratidão a ti. De maneira cirúrgica, com cuidado, com zelo, porque estamos mexendo em terreno sagrado. O nosso irmão é terra santa, é nosso irmão. Por isso devemos tocá-lo como quem toca no corpo de Cristo. Nos dê graça, Senhor, para viver Bom, estamos encerrando aqui mais uma live, mais um tempo. A minha oração é que você tenha sido tocado pela palavra de Deus, talvez uma mensagem que mexe um pouco aqui dentro da gente, que nos chama à reflexão, que nos chama a pensar. Então, nesses dias difíceis,
de leituras dúbias. Às vezes a gente tem uma outra leitura, a pessoa lê de uma forma, as pessoas acabam lendo a motivação, não é? E que a gente possa tomar cuidado com as leituras erradas e com a gente fazer a leitura errada. Como a gente reage quando a gente lê a gente errado e como que a gente faz quando a gente lê errado. Então, que a palavra de Deus nos abençoe, que a gente possa estar cercado de irmãos que nos amem, porque melhor é a vida feita pelo que ama, pelo justo, do que os beijos do que odeia. E aqui diz, fira-me o justo. E a gente só dá atenção para aquilo que vem de Deus. Aquilo que não vem de Deus, a gente ouve porque não tem jeito de não ouvir. Graças a Deus a gente não é surdo, né? E bendito seja o Senhor. Mas a gente ora, vamos orar pelos perversos que praticam maldade. E a gente vai ficar em oração e a gente vai orar daqui a pouco, tá bom? Então aí, terminando a nossa live, agora é aquele momento de pessoal se abraçando, indo embora, cada um para sua casa, né? Nós estamos aqui, chegamos aí quase 40 pessoas, e abençoe a vida de cada um de vocês, tá bom? Nós agradecemos muito. Muito obrigado, Daniela Reis, muito obrigado pelo carinho, pelo respeito, obrigado a todos vocês aí. E aí, aquele momento agora que a gente está de braço a beijo, como se a gente estivesse lá no templo, né? A gente vai indo embora, tá aí a Cineide também. Então, releia o Salmo e quarta-feira nós vamos falar de um assunto muito interessante também. Como é que o pessoal fala? Dá spoiler. Dá spoiler de pregação, né? Mas quarta-feira tem um estudo bíblico às 8 horas. Vamos pensar mais alguma coisa aqui da palavra de Deus. Orem por mim, queridos. Uma das coisas mais terríveis que pode acontecer na vida daquele que prega, daquele que ensina, é ser reprovado naquilo que ele ensina. E eu quero que vocês sejam esses meus amigos, que vocês tenham a liberdade de me ligar, quando puder, me chamar para tomar um café e dizer, você está pecando nisso, você está errando nisso. Né? E a gente está crescendo, a gente não é perfeito, né? E sem preguiça nenhuma, mas a gente está aqui vivendo do Senhor, vivemos de Deus e para Deus, tá bom? Um beijo no coração de todos vocês. Eu queria, eu vou tentar aqui de novo, né? Ver como que eu faço. Eu vou fazer um teste de novo aqui. Bom, não dá certo. Então é isso. Vamos orar? Veja aí os comentários. O pessoal colocou bastante pedido de oração. Né? Eu vi que a Guta está aí também. Guta, beijo no seu coração. Jefferson está aí também com a gente. Simone, o Matheus, o Rafinha. Olha, uma abençoada. Vocês me dão uma segurança muito incrível. Uma de um celular. A gente não consegue ver o feedback, a não ser os comentários. Você fala isso por nós. Orem pela Solange, tá aí com uma dorzinha de cabeça. Eu vou dar um beijo nela agora e eu acho que vai melhorar, tá bom? Deus abençoe. Até quarta-feira. Até quarta-feira. A Débora tá falando, vamos nos reunir qualquer dia pelo Zoom. Joia! Tem uma ferramenta do Google, da Google Meet. Ontem eu me reuni com o pessoal da equipe do ECC, do Encontro de Casais, e é sem tempo de terminar, não tem tempo. E funciona tão bem quanto o Zoom. Então não tem tempo e fica lá à vontade. Ficamos bastante tempo, já algumas reuniões. Que joia! Eu lembrei agora. Meus queridos, sexta-feira que vem, eu vou participar, junto com mais 3 pastores, de uma live, né? Zoom, mas é o streaming, então vai ser pelo Facebook. Então eles vão colocar nós 4 na tela e nós vamos estar no Facebook falando de Jesus. O tema é por que Jesus? Por que só Jesus salva? Então nós vamos estar abordando o Evangelho, a pregação do Evangelho, o ensino do Evangelho, Jesus Cristo. Nós vamos esse tempo, essas lives para isso. E aí eu quero pedir para vocês
para todos vocês. Quando eu pegar o link antes, vocês vão me dar o banner, para vocês compartilharem nos seus grupos. E eu queria muito que vocês estivessem na live, porque lá nos comentários vai ser pedido, eles vão fazer muitas perguntas. Não teremos tempo de tudo. E vai ter contatos com pessoas. Então vai ter um pastor lá de Santo Amaro, vai ter um pastor lá de Guarulhos e um pastor e eu aqui de São Bernardo. Então nós vamos estar os 4 aqui na tela, né? E na hora que um estiver falando, a tela ele fica sozinho na tela, depois vem e o comentário vai ser uma bênção, vai ser muito bom. E essa vai ser a primeira de muitas. Então sexta-feira vai ser a sexta-feira às 10 da noite, né? Escolhemos esse horário porque sábado poucas pessoas trabalham. E nós vamos estar falando de Jesus. Por que Jesus? A singularidade de Jesus, né? E Jesus é singular. Ninguém nasceu como Jesus. Ninguém viveu como Jesus. Ninguém morreu como Jesus. Ninguém sofreu como Jesus. Ninguém ressuscitou como Jesus. E ninguém voltará como Jesus. Ninguém é como Jesus. Só Jesus é quem ele é. E que estejam orando por nós, porque nós vamos estar alcançando muitas pessoas e que o evangelho, a mensagem de Jesus, chegue aos corações dessas pessoas e elas sejam abençoadas com a pregação, com a loucura da pregação do evangelho, tá bom? Eu conto com vocês, tá bom? Deus abençoe, eu amo vocês e até sexta-feira agora, né? Até sexta-feira. Deus abençoe.